Bom, boa noite, pessoal. Eu resolvi fazer esse vídeo para facilitar aí o estudo de vocês aí na véspera aí da prova. Eu separei aqui um resumo para servir de roteiro aqui para o vídeo, fazer com que ele seja dinâmico, rápido e que atinja aí o efeito desejado, que é dar o máximo de pessoas para vocês aí para fazer a prova tranquilo e dar tudo certo, tá? Então, começando, é importante a gente ter em mente, que eu acho que ela vai trabalhar bastante com isso na prova, é essa questão da diferença entre um financiamento e um investimento, tá legal? Então, quando eu estou investindo alguma coisa, seja do meu capital ou capital de terceiro, do acionista, por exemplo, eu estou usando um capital para fazer alguma coisa no futuro que vai render, vai gerar alguma coisa melhor, tá? Vai melhorar a qualidade dos meus ativos, ou seja, a minha qualidade para gerar dinheiro, tá certo? É diferente de um financiamento, tá certo? Financiamento é quando eu pego um empréstimo qualquer, eu pego crédito na praça para poder daí alavancar alguma operação que eu vou fazer, seja ela de investimento, seja qualquer outro tipo, tá certo? Vocês vão ver lá na frente por que isso faz sentido, porque na hora que a gente for analisar a viabilidade de projetos, os fluxos de caixa eles vão ter um certo padrão que vai depender do investimento ou do financiamento, tá, pessoal? Então, essa aí é uma questão inicial aí muito importante. Um outro conceito muito importante que a gente tem que entender logo de cara é a questão do risco do retorno, tá certo? Vamos lá. Quando eu estou trabalhando com retorno, eu quero saber, na verdade, o quanto que eu vou ter de volta de alguma coisa, tá certo? O retorno pode ser positivo ou negativo, tá? Se for positivo, eu ganho, se for negativo, eu estou perdendo, tá certo? A gente não pode confundir com risco, tá? Risco está associado com a possibilidade, né, do tamanho da possibilidade que eu tenho de perder um determinado investimento que eu faça, tá certo? Então, assim, a gente pode falar, por exemplo, com um investidor que tem um perfil mais arrojado, ele aceita correr mais riscos para que ele busque ter um retorno melhor, tá certo? Lembra daquelas três coisas, né? Risco, liquidez e prazo, né? Então, quando necessariamente tem uma coisa mais arriscada, eu quero um retorno maior. Quando eu tenho uma coisa menos líquida, né? Eu consigo a liquidez, né? A capacidade que eu tenho de transformar rápido alguma coisa em dinheiro, tá certo? Quando um ativo é muito líquido, ele rende menos. Quando o ativo é pouco líquido, a tendência é que ele renda mais, tá? E prazo é a mesma coisa. A maturidade de um título, de alguma coisa que eu tenha, quanto mais longo, maior é a rentabilidade, tá? Maior é o prêmio pela espera, tá? Os juros, uma forma de te chegar aos juros é como se fosse um prêmio pela espera, tá certo? Então, esses conceitos iniciais são muito importantes, tá? Financiamento, investimento, retorno e risco, tá? A gente vai ver por que isso é importante, tá? Também a questão de liquidez também é algo bastante importante, tá certo? A professora colocou um quadro que lembra de um DRE, um demonstrativo de resultado de exercício, onde de um lado você tem ativos, do outro lado você tem passivos e patrimônio líquido, tá certo? Patrimônio líquido é o capital do acionista, é o capital da empresa, é o equity, tá? É o que muita gente chama de equity. E aí você trabalha mexendo, né, entre uma coisa e outra, circulando, né, o teu capital, tá certo? Um capital é circulante quando você está dentro do exercício financeiro ali, dentro do ciclo ali, do ano ali, e ele é não circulante ou ele é ou imobilizado quando você está ultrapassando esse tempo, tá mais de um ano, tá certo? Por que isso? Porque essa circulação ela vai gerar uma coisa chamada fluxo de caixa, que é, na verdade, o grande gol da matéria, tá certo? O fluxo de caixa, que é aquele conceito que nós temos de quanto que está entrando ou saindo de dinheiro, né, de capital, é o que vai fazer eu perceber se determinado projeto ele é viável ou não. Tá bom? Então, essa questão do fluxo de caixa, pessoal, é muito importante, tá? Tanto é que existe também, além do motivo de resultado do exercício, DRE, você tem também o balanço patrimonial e também tem o fluxo de caixa da empresa, tá? São os três relatórios, né, que são analisados. A gente entra, por exemplo, no site de uma empresa qualquer que tem o capital aberto na bolsa, tem lá um link lá, RI, Relação com Investidores.
Aí você, quando entra ali naquele link, a empresa ela coloca ali, a CVM, né, manda que seja colocado ali todos os demonstrativos, tá? Então você vai encontrar ali o DRE da empresa, o balanço patrimonial, o fluxo de caixa, vai ter tudo ali, de forma que você possa fazer uma coisa chamada valuation, ou seja, você vai avaliar aquela empresa, ou seja, na verdade você vai trazer aquela empresa a valor presente, vai descontá-la, tá? A valor presente, para daí você verificar se é viável ou não você investir naquela empresa, tá certo? Se você entender que aquela empresa está barata, ou seja, você pega ali o valor patrimonial da empresa, dá, vamos supor, R$ 10, e você, quando faz esse processo, você verifica que ali você teria algo em torno de R$ 20 que ela esteja valendo, e o mercado está pagando na empresa R$ 5, por exemplo, é um negoção. Você vai lá e compra, porque você vê que você tem uma margem de segurança muito grande, em relação a risco. Então, quando estou falando de margem de segurança, estou falando de risco. E eu estou verificando, de acordo com as margens de lucro, o retorno que eu posso ter em potencial. Tá? Então, entenderam essa questão do risco e retorno? Funcionando de novo? Essa analogia que eu fiz, ela está intimamente relacionada a como é que a gente vai analisar um projeto. Então, a gente verifica, a gente faz uma análise de viabilidade de projeto na medida em que a gente verifica essas variáveis no tempo, vamos descontá-las até um valor presente e vamos comparar e vamos verificar a viabilidade dele, tá certo? A gente vai falar sobre isso aí, tá legal? Então, não vamos abrir mão de, na prova, fazer lá uma linha do tempo, colocar lá investimento ou financiamento. Então, vamos lá. Se for investimento, aquele zero é para baixo, tá? Ele é negativo, tá certo? Tá saindo capital meu, é saída, tá certo? Se for financiamento, ele é para cima, tá bom? Isso é muito importante, pessoal, porque o raciocínio, por exemplo, da TI, ele fica invertido, tá bom? Então, vamos lá. Vamos supor que a gente está falando de investimento, tá? Que foi o caso que a professora mais trabalhou em sala de aula, né, com a gente. Né? A setinha é para baixo do I0, do investimento inicial. Ou seja, os outros fluxos de caixa, para ficar legal, de ficar bem na fita, tem que ficar todos para cima e o mais rápido possível tem que pagar esse investimento inicial. O tempo que demora para eu poder pagar esse valor se chama payback, tá certo? Quando você avalia, né, aqueles fluxos e pega, de acordo com a taxa que você está falando, vamos supor, 10% ao mês, tá? E aí os períodos estão uma vez por mês ali, certo? Se eu estou falando taxa de 10% ao ano, os períodos têm que estar por ano. Então, é importante lembrar que as bases têm que estar iguais, tá, pessoal? Os ciclos, né, as setinhas, têm que estar no mesmo período da taxa que foi dada. Pode ser que na prova ela trabalhe com uma pegadinha. Ela coloque uma taxa ao mês, mas coloque os ciclos ao ano. Então, a gente vai ter que botar a taxa ao ano, tá certo? E aí no slide lá tem lá como é que você faz isso, né? Aquela regrinha do quero e tenho. É bem simples, tá? Mas o fato é, a gente tem que botar taxa de juros ou taxa de desconto, enfim, a gente tem que botar na mesma base, né, dos ciclos, tá? Isso é muito importante, tá, pessoal? E aí a gente pega esses ciclos, traz a valor presente para poder comparar. Nós não podemos comparar ciclos diferentes, a gente tem que trazer tudo a valor presente para poder comparar de maneira correta, tá certo? Então, sempre trazer valor presente. E aí, quando você faz isso, você vai achar o valor presente, você pega esse valor presente, reduz do teu investimento, você acha o VPL, o valor presente líquido, tá certo? Para um projeto ser viável, esse VPL tem que ser positivo, porque senão não faz sentido. Se o VPL for negativo, é melhor você pegar o teu dinheiro e aplicar no investimento qualquer que está dando aquela taxa de qualquer de juros, você vai ganhar mais dinheiro, tá certo? Então não faz sentido você investir, tá bom, pessoal? Então o VPL tem que ser positivo. Então esse é o primeiro critério que a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá bom? E a TIR é a taxa que a gente verificando ao longo do tempo, é aquela que vai fazer com que o VPL seja zero, tá certo? Qual é o grande lance da TIR? A TIR, ela mede, na verdade, retornos, não riscos. Por isso que o VPL ele é mais importante do que a TIR, porque o VPL ele carrega no seu bojo a questão do risco. Já a TIR não. A TIR ela olha mais retorno do projeto, tá? Então ela coloca a lupa em cima do projeto em si.
Então, você não passa a não olhar o que está em volta do projeto, tá? O que está acontecendo em volta ali, tá bom? Por isso que a TIR é mais fraca que a VPL, tá? Que o VPL, tá bom? Então, a taxa interna de retorno, ela, na verdade, ela só mede o trânsito que a gente pode ter do nosso custo do capital, tá? O quanto que a gente consegue transitar ali dentro, tá bom? Tá? Esses conceitos aqui a gente vai falar mais um pouquinho na frente sobre eles, tá? Ela falou um pouquinho de capitalização simples, mas eu não vou nem passar, porque além de ser simples, ela não vai cobrar isso na prova. Então, nós vamos passar logo para juros compostos, né, ou capitalização composta, tá? E aí a fórmula é bem simples, tá, pessoal? É trivial. O valor final é igual ao valor no presente, né? Você pega o 1 mais a taxa, que a gente vai aprender que esse 1 mais a taxa é o fator, tá? De taxa. Aí esse 1 mais a taxa, e o exponencial, né, a potência, é de acordo com o número de ciclos que eu estou verificando, tá certo? Então, vamos supor, se eu estou vendo uma taxa de 10% ao ano e eu quero saber durante 5 anos qual é o valor final, você vai pegar e vai levar isso a 5, a quinta potência, certo? Essa fórmula é igualzinha na hora que você vai calcular o VPL, por exemplo, tá? Como é que funciona? Só que aí, como é que funcionaria? VPL é igual a menos e zero, considerando que houve um investimento, porque se houve um financiamento, esse sinal é trocado, tá, pessoal? Mas cada fluxo de caixa, então, fluxo de caixa 1, né, do primeiro ciclo, sobre 1 mais a taxa elevado a 1, mais fluxo de caixa do segundo período, sobre 1 mais a taxa ao quadrado. E por aí vai, enquanto as taxas houver. Tá bom, pessoal? Bem fácil, bem simples, tá? Não tem muita dificuldade de calcular isso, não. Tá bom? Pode ser que ela coloque na prova um probleminha bem simples, do tipo assim, com 2 períodos. Então, ela coloca, vamos supor, no período 0, um investimento de menos 2.500, e aí ela bota depois 2 períodos, 1 e 2 ali, para a gente poder calcular VPL, e aí comparar com o TIR, tá? Pode ser que ela trabalhe algum desses conceitos aí. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Alguns problemas que a gente tem que enxergar na hora que a gente está analisando esses diferentes critérios. Como eu falei aqui, né, a gente tem critérios para analisar o nosso projeto e verificar se ele é viável ou não. Tá? O primeiro deles é o VPL, tá? O valor presente líquido. Tá? Depois disso, a gente analisa também pela TIR, pela taxa interna de retorno. A gente também pode analisar pelo payback, ou seja, o tempo que demora para eu poder reaver aquele investimento, tá certo? E também tem o ROI, né, que é a taxa de investimento, né? Quanto é o retorno que eu tenho do que eu estou investindo, tá legal? Ela falou na aula sobre ROA, ROI, ROIC, ela falou sobre tudo isso aí. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque eu acho que ela não vai cobrar isso na prova, tá? Mas poder saber que o ROI também é um indicador que pode ser analisado e tem que ser maior do que zero, tá? Para te poder avaliar se o projeto é viável ou não, sendo que ele está lá na rabeira, ele é a última coisa que nós vamos analisar ali, certo? Muito bem. Eu separei agora aqui alguns casos que são interessantes aqui a gente avaliar um pouquinho mais devagar. Primeiro, a gente tem que ter noção que, como eu falei, né, a TIR, né, ela não olha risco, ela só olha retornos, tá? Ela só vai medir retornos. Ela começa a ficar complicada quando, por exemplo, você tem escalas de investimento muito diferentes. Então, você vai analisar um projeto A com um projeto B. O projeto A teve um investimento inicial de 5 mil. O projeto B teve um investimento inicial de 500. Ou seja, é uma variação muito grande entre um e o outro. Então, como você vai analisar TIR nesse caso aí, pode falhar um pouquinho, tá, pessoal? É uma coisa, a gente tem que prestar atenção nisso. Uma outra questão importante é se você tiver no teu fluxo de caixa muitas disparidades, tá? Também não fica muito legal a análise com a TIR. E por último, se tiver também uma inversão do fluxo de caixa também não fica legal, você acaba tendo duas TIR, tá? Porque, enfim, quando você inverteu os fluxos,
né? Os raciocínios eles ficam invertidos também, como eu estava explicando a questão do financiamento e do investimento, tá certo? Então, esse é um problema que nós temos aí da TIA, tá? Bom, problemas com payback. O payback, ele desconsidera tudo que acontece depois que acontece o seu payback, tá? Ao mesmo tempo, ele também desconsidera como é que se deu os meus fluxos ao longo do processo até eu obter o payback, tá? E ele também faz uma análise muito rasa ao colocar que apenas o tempo ao retornar alguma coisa é importante, tá? Então, esse é o problema do payback, tá? Então, eu falei dos problemas da TIA e falei dos problemas do payback, tá certo? Agora, deixa eu abrir um parênteses aqui, porque tem uma coisa que, como eu falei no início, é importante a gente frisar aqui. Quando a gente tem uma situação onde, na verdade, o fluxo de caixa ele é iniciado, e em vez de investimento, ele foi iniciado com financiamento, nós temos a setinha para cima, tá certo? E aí, necessariamente, o que vai acontecer aí? A gente precisa pagar por esse financiamento, tá certo? Então, na verdade, os fluxos de caixa vão ser para baixo, porque eles vão acabar saindo. Tá? Aquele dinheiro vai acabar saindo de caixa para poder pagar aquele empréstimo que a gente fez. Imagina, imagina a gente, né? Eu vou ali no banco, porque eu quero abrir um negócio, tá? Eu quero abrir uma sorveteria, eu preciso de 10 mil reais. Eu vou lá no banco, pego esses 10 mil reais. Ou seja, 10 mil reais estão comigo, eles entraram. Eles se tornaram um ativo meu. Eu vou começar a operar a minha sorveteria. Ela vai me dar ali uma receita de 5 mil por mês, e aí eu vou começar a fazer as contas ali no final, eu vou achar ali o meu fluxo de caixa. E aí eu vou ter que pegar esse dinheiro e pagar a minha prestação no banco, tá certo? Então, entenderam que nesse caso o fluxo fica invertido? Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que analisar com cuidado aí, principalmente a questão da TIR. Porque se você tiver aí uma situação onde você tem a seta para cima e esses fluxos para baixo, o que vai acontecer na prática? No início, o teu VPL vai ser negativo. E ao longo do tempo, se o teu negócio começar a dar certo, ele vai começar, a linha vai começar a crescer para cima, o teu VPL vai ficar positivo. Mas aí, você vai ter um VPL positivo depois que você cruzar ali o VPL 0 e achar a TIR, onde você vai ter a TIR também positiva, mas a taxa de desconto vai ser maior do que a TIR, e mesmo assim a VPL vai ser positivo, o VPL vai ser positivo. Compreenderam? Então, essa é uma questão que eu acho que ela pode cobrar na prova, é uma casquinha de banana, e se a gente não prestar atenção, a gente vai acabar errando, tá, pessoal? Então, vamos ter atenção com essa questão, tá? Então, é a primeira dica que eu dou para vocês aí, tá legal? Vamos lá. Uma outra dica que eu dou para vocês aí. Tenham atenção com projetos muito uniformes. Então, a gente tem, por exemplo, um projeto A, que ele é mais ou menos ali uniforme no tempo, ele começa a cair pouquinho, 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 né? O VPL dele é positivo bem pouquinho, ele acaba tocando ali um VPL 0 achando a tira ali depois de um período de tempo ali, uma taxa maiorzinha ali. E você tem um outro projeto que começa com tem um VPL muito grande ali, né, com uma taxa menorzinha, e depois ele vai lá e cruza lá na frente também. E aí ele dá a entender que a taxa interna de retorno desse projeto que ficou ali no basicão ali é maior do que esse outro projeto, melhor do que esse outro projeto que ficou, que veio de cima com um investimento maior, tá certo? E aí, nesse caso, acaba também a análise da TIR falhando, tá legal? Então, mais um motivo para a gente acreditar mais no VPL, tá certo? Então, atenção com relação à escala de investimento, tá, pessoal? Tá? Então, variou muito o fluxo de caixa, escala de investimento muito diferente, abre o olho com TIR, tá certo? Bom, ela comentou aqui sobre a questão do fluxo de caixa incremental para a gente analisar projetos, tá? Ela não ensinou muito bem isso não, tá, pessoal? Como é que funciona a ideia do fluxo de caixa incremental? É quando, vamos supor, eu tenho 2 projetos e eu quero ver quanto é que eu tenho de sobra nesse projeto aqui, A aqui, por exemplo, para poder alimentar um projeto B, tá certo? É para isso que serve, na verdade, na contabilidade de custos, eu verificar fluxo de caixa incremental.
o que ela comentou em aula é para a gente escolher um projeto quando são mutuamente excludentes, ou seja, você quando faz um, não faz o outro, tá certo? E aí, o que ela ensinou, né? Ela ensinou pelo meio de fluxo de caixa incremental também. Dá certo, tá? É uma ferramenta que dá certo. Mas não, só para explicar para vocês que não a ideia do fluxo de caixa incremental não é essa na sua essência, tá? Como é que isso é feito? Você vai colocar o VPL dos dois, né, ativo dos dois, projeto certinho. Você vai verificar qual o projeto que tem o VPL maior, e aí você vai diminuindo do menor, ciclo por ciclo, tá certo? E aí depois você vai pegar essa diferença aí de projeto, no projeto A menos o outro projeto ali B, e aí você vai fazer, né, o VPL dele e TIR daquele projeto ali. E aí você vai checar de acordo com a sua taxa de desconto para você verificar se realmente há uma predominância de um projeto em relação ao outro. Tá legal? Tem uma continha que está lá no resumo, né, que fica bem fácil da gente reparar isso aí. Ele coloca uma subtração do B menos A, tá? E aí encontra aí uma TIR que é maior do que a taxa de desconto, e aí a gente verifica aí que sim, o projeto B é melhor. Tá legal? Muito bem, pessoal. Depois ela também falou alguma coisa sobre introdução à parte de custos, né? Então, ela falou um pouquinho sobre o que é gasto, tá? Então, a gente tem, na hora de categorizar gasto, a gente pode falar que existe um custo, existe uma despesa ou existe um investimento. Tá bom, pessoal? Quando é que uma coisa é custo? Quando você está empregando capital para atender alguma coisa que está ligado diretamente à produção. Tá legal? Aí você tem um custo. Quando é que você tem despesa? Que é quando você está empregando o seu capital para atender necessidades indiretas, tá? Necessidades subsidiárias, necessidades de apoio, tá? Que estão ligadas ao teu negócio, tá? Aí você tem despesa, tá bom? Você também pode ter um investimento. O que é um investimento? Também está saindo dinheiro com o investimento, né? Mas aí, nesse caso, é para quê? Para eu adquirir determinada capacidade que vai fazer com que eu aumente meus ativos ao longo do tempo e me coloque mais dinheiro no bolso. Tá legal? Então, estou gastando dinheiro para poder ganhar mais dinheiro, então isso é investimento. Tá bom, pessoal? Ela falou na hora da aula muito sobre essa questão de custo fixo e custo variável. Mas, na verdade, tanto o custo quanto a despesa ela pode ser fixo ou variável, tá, pessoal? Só deixar deixar esse dado bem importante aí para vocês, porque ela deixou eu entender na aula que só o custo pode ser fixo e variável, tá? E a banda não toca assim, tá bom? Mas por que isso é importante? Para a gente poder entender a questão do que realmente o que é fixo e o que é variável, tá? O que é uma coisa fixa? É uma coisa que não varia independentemente do nível de produção que eu tenha, tá certo? O variável não. O variável, ele tendenciosamente vai aumentar à medida em que mais eu produzir, tá certo? Então, o bizu, eu vou sempre olhar o meu custo total ali, tá? O que não variou é fixo, tá legal? Não importa o preço unitário, o que importa é o custo total ali. Não variou é fixo. Variou, normalmente, quanto mais produção, maior esse custo ou essa despesa, aí é variável. Tá bom, pessoal? E esse conceito é importante porque aí a gente vem a questão da margem de contribuição. Tá? O que é a margem de contribuição? É aquele capital que eu tenho para poder custear despesas fixas. Tá legal? Então, vou dar um exemplo. Eu tenho uma receita de 1.500, despesas variáveis da ordem de 100. Tá legal? Ou seja, eu tenho uma margem de contribuição de 1.400. Tá? Então, ou seja, eu consigo bancar custos fixos de até 1.400. Tá bom? Por que esse dado é importante na hora de a gente verificar uma viabilidade de projeto? Porque a gente tem que verificar se está sendo carreado para o projeto algum custo fixo que pode contaminá-lo e fazer com que cada vez eu perca mais capacidade de gerar margem de contribuição. Tá
legal? Então, isso mostra a importância da gente ter atenção aos nossos custos fixos, tá legal? Quanto menos custos fixos a minha companhia, a minha empresa tiver, melhor, tá? A gente tem que sempre, as empresas sempre buscam racionalizar processos, limpar ao máximo ali a sua produção, de forma a fazer com que o seu custo fixo seja o mínimo possível, tá legal? Então, essa é a ideia. Tá bom, pessoal? Bem, eu acho que eu abordei tudo que eu queria abordar aqui, que eu acho que são questões importantes aí para a gente trabalhar na hora da prova. Eu estou só pegando aqui os exercícios para poder checar se eu deixei passar alguma coisa de importante, né? Mas, pelo que eu estou vendo aqui, não, tá? Na prova, pode ser que ela cobre, ela trabalhe a questão de sensibilidade, tá? Além de a gente analisar VPL, TI, né? Ela pode colocar a questão de sensibilidade de algumas variáveis, tá legal? Então, ela vai colocar um cenário otimista, um cenário pessimista, tá? E aí vai colocar algumas variáveis, câmbio, mercado, preço de venda, tá legal? Uma série de coisas. E aí vai fazer uma pergunta de quais são as variáveis mais importantes no determinado cenário, otimista, pessimista ou no geral, tá legal? Então, isso aí é uma questão que ela pode também trabalhar. Então, na prática, é basicamente só verificar quais aqueles que têm maior impacto no VPL, tá? Aqueles que tiverem maior impacto no VPL são os que mais vão influenciar ali na nossa análise, tá bom, pessoal? Então, essa é uma questão que eu acho que pode ser trabalhada, tá? Vamos ter atenção em como a gente chega no VPL, tá? Isso é um dado importante, tá bom? Vamos lembrar do conceito de risco e retorno, investimento e financiamento, como eu comentei aqui para vocês, tá? Então, enfim, são dados aí que eu acho que são importantes a gente ter em mente, tá legal? Ela não deu muita importância no finalzinho aqui, no exercício que ela fez para verificar se alguma coisa é custo, despesa, investimento ou se é ativo e passivo, tá? Eu não sei se ela vai trabalhar isso na prova, tá? Talvez não, tá? Então, tá no finalzinho do questionário, tá? Mas eu acho mais fácil ela trabalhar com a questão de custo fixo e custo variável, além das análises que a gente viu aí sobre o VPL, TI, Payback, tá? Vamos ter atenção, uma coisa que eu não comentei, ela pode trabalhar, vamos supor, o ciclo de vida do projeto é de 5 anos, tá? E aí a gente verifica que o Payback é de 5 anos e meio, por exemplo. Ou seja, está pegando, ou seja, se eu tenho um ciclo de vida de 5 anos, como é que um Payback de 5 anos e meio? Tá? Não fica legal, tá? Então, é importante a gente ter essas pequenas noções, né, do que representa cada conceito desse, tá? Então, isso eu acho que é o grande gol aí para a gente fazer uma boa prova. Tá bom, pessoal? E é isso. De resto, aí, eu acho que eu consegui abordar tudo. Tá? Espero que tenha sido claro. Me coloco aqui à disposição de vocês aí para, se alguém, né, tiver com alguma dúvida, tá? Falar comigo. Tá bom? Obrigado, pessoal.